Glórias a Deus. Livro de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Amados, vamos repetir todos juntos o versículo 3. 1, 2, 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Aleluia. Diga comigo, todas as bênçãos. Todas as bênçãos Em Cristo. Eu posso acessar. Mais uma vez, todas as bênçãos. Em Cristo. Eu posso acessar. Oremos. Senhor Deus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Sabemos que o Senhor está aqui. Temos a certeza da presença do teu Espírito. Ó Deus, sou grato a Ti pela vida dos meus irmãos que aqui se encontram para aprender a Tua palavra. Espírito Santo, sou insuficiente para falar, como os meus irmãos são insuficientes para compreender. Ajuda a todos nós aqui, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que está operando em nosso meio. Obrigado, amém, graças a Deus. Podeis assentar, amados. Aleluia. Queridos, em 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 18 a seguir: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Vou repetir. O apóstolo Paulo está falando à igreja de Coríntios, e ele está dizendo no versículo 18 que a palavra dele para com os irmãos de Coríntios não foi sim e não. O versículo 19: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas que há em Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Amém? Quando Paulo está falando aos irmãos de Coríntios, ele está dizendo que quando pregou Jesus Cristo para os irmãos de Coríntios, e todas as promessas que há em Deus por meio de Jesus Cristo, não são sim e não, todas são sim. Em Cristo todas são sim. E isso também está em harmonia com o que ele disse aos irmãos de Éfeso, o qual, capítulo 1, versículo 3, que acabamos de ler, que diz que Deus nos abençoou em Cristo Jesus com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Todas as bênçãos. Quando a gente continua lendo, ele vai dizendo que nele somos predestinados. Versículo 5: que nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Ou seja, já estávamos nos planos eternos de Deus. E ele continua dizendo, no versículo 16 em diante, Paulo está orando aos irmãos de Éfeso, a partir do versículo 16, para que Deus ilumine o entendimento dos irmãos de Éfeso, para que eles compreendam a grandeza da sua vocação, e que eles compreendam qual é a sobreexcelente grandeza do poder de Deus em nós. Preste bem atenção. Paulo está orando, a partir do versículo 16, aos irmãos de Éfeso, para que Deus ilumine o seu entendimento, para que eles entendam qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder em nós. Queridos, existe em nós um poder que é sobreexcelente, vai muito além da excelência, está acima da excelência. E esse poder está em nós. Mas como vamos acessar?
A partir que os nossos olhos se abrem, enquanto os meus olhos não abrir para entender isso, para compreender isso, eu serei um rico sentado em uma pedra de ouro. Eu sou riquíssimo, há em mim uma grandeza sobreexcelente, há em mim um poder que não se pode descrever, está sobre excelência, mas porque eu não compreendo, mas porque os meus olhos estão fechados, eu sou um rico sentado em uma grande pedra de ouro. Os irmãos que são leitores dos pais da igreja ou dos nossos antepassados há 200 anos atrás, houve um grande pregador chamado Charles Spurgeon. Alguém já leu alguma coisa? Vale muito a pena ler os feitos de Deus através desse homem. Charles Spurgeon, ele contou isso em um dos seus livros. Ele foi fazer uma visita numa casa de uma irmã que estava muito doente, precisando de ajuda para se curar. E quando ele chegou lá, orou por aquela irmã, ele viu na parede um quadro emoldurado, que a própria irmã fez, uma moldura de uma carta que ela recebeu da sua ex-patroa. E ele olhou aquele quadro emoldurado e prestou atenção e disse para aquela irmã: irmã, eu posso pegar esse quadro aqui e levar até um advogado? Porque eu acredito que a senhora tem uma grande herança aqui. E ela disse assim: sim, pode levar, mas tome cuidado, porque foi a minha ex-patroa que me deu, e ela gostava muito de mim. Então eu coloquei aí na parede, emoldurei esta carta que ela me fez. Mas não se tratava de uma carta, se tratava de um testamento, de uma herança. Aquela mulher, antes de morrer, deu para sua empregada, que ela amava, uma herança muito grande. Escreveu e documentou e deu para ela. E ela achou que era um poema ou uma carta de amor, e por não saber ler, pendurou na parede. Então o pastor Spurgeon foi atrás de um advogado e conseguiram trazer para aquela irmã uma grande riqueza. E aquela irmã, com aquele dinheiro, conseguiu se curar, conseguiu melhorar a sua casa, que era um casebre. Só que Spurgeon lamenta, porque ele diz assim: por ela não ter conhecimento daquilo, ela só foi acessar a grandeza daquela herança muito tarde, muito tarde. E quando olhamos para Paulo está dizendo no capítulo 1, versículo 3, olha, Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Somos abençoados. E quando fazemos uma ponte com 1 Coríntios capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 17 ao 21, nós vemos Paulo dizer: olha, todas as bênçãos de Deus em Cristo Jesus, temos de Deus o sim, o sim. Deus não nos disse porém, talvez, ou coisa assim. Não, Deus nos diz que em Cristo Jesus, todas as bênçãos de Deus, temos dele o sim. Aleluia. E no capítulo 1 de Efésios, a partir do versículo 16, Paulo está orando, dizendo aos irmãos de Efésios: olha, eu estou orando, versículo 18, para que os vossos olhos se abram, para que vocês compreendam a grandeza de Deus, a sobreexcelente grandeza de Deus, do poder que opera em nós. Há um poder sobreexcelente agindo em nós, mas só acessa quem consegue enxergar. Aleluia! Só quem consegue enxergar. Queridos, nós já falamos aqui pelo menos
duas vezes, falamos na quarta-feira passada a respeito do nome de Jesus, e falamos no domingo também a respeito do nome de Jesus. E nós temos a ciência que o nome de Jesus perdoa, nós temos a ciência que o nome de Jesus salva, nós temos a ciência que o nome de Jesus santifica, nós temos a ciência que o nome de Jesus expulsa demônio, nós temos a ciência que o nome de Jesus cura as enfermidades e opera tantas maravilhas. Entretanto, eu já me apropriei desse nome. Quais dessas maravilhas me faltam? E por que o nome de Jesus não faz o efeito esperado em mim? Por que o nome de Jesus não faz o efeito esperado em mim? O segredo, irmão, da igreja primitiva era o nome de Jesus. Não tinha outro segredo. Aleluia. O segredo da igreja primitiva era o nome de Jesus. O nome de Jesus. Qual que era a evidência da igreja primitiva? O nome de Jesus. E nós, infelizmente, estamos entrando numa era onde as personalidades são cultuadas e adoradas. Você repara em muitas igrejas que não tem mais o nome da igreja, só na frente da igreja. Você chega lá, tem a foto do pastor e da pastora, tem a foto do presidente e da presidenta, como que se aquele homem ou se aquela mulher fosse alguma coisa. Sabe o que é isso? Culto à personalidade. E a igreja é assim hoje. Quem vai pregar hoje no domingo? Quem vai pregar hoje é o irmão fulano de tal. Então a igreja lota e fica a gente esparramando pelo teto. Mas quando vai pregar o irmão que não tem expressão, que não tem nome, a igreja, hoje não precisa ir não, porque esse irmão eu já sei como é. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos pecando contra Deus, contra a sua palavra, contra o Espírito Santo. Aleluia. Porque só Jesus é que opera a maravilha no nosso meio. Disse o apóstolo Paulo: somos vasos de barro, a qual Deus depositou dentro deste vaso de barro riqueza sobre excelente, riqueza sobre excelente. Aleluia. Aleluia, aleluia. O problema é exatamente esse: nós começamos a deixar de adorar o nome de Jesus para adorar pessoas. E quando nós adoramos pessoas, nós perdemos a bênção. Eu disse aqui na escola dominical para os irmãos que estavam, e quero repetir para vocês: se fizermos duas filas aqui de oração, coloco eu e o Pereira, vamos orar, todos que querem oração, duas filas aqui. Aí faz uma fila só para mim aqui, e para o Pereira ninguém. O que está acontecendo na igreja? Culto à personalidade. Se só faz uma fila para o Pereira, o que está acontecendo na igreja? Culto à personalidade. E existe um problema ainda pior. Tem pessoas que vêm orar por mim. O pastor fez uma oração fraca, deixa eu ir para a fila do Pereira. Sabe o que você fez? Você invalidou a minha oração que eu fiz no nome de Jesus. Você acabou de invalidar. Então não tem benção aqui e nem tem benção lá. Aí você vai para o Pereira. O Pereira fez uma oração fraca. Vou para a filha do pastor. Sabe o que você está fazendo? Você está invalidando a oração do Pereira. E não tem benção nem lá e não tem benção nem aqui. Porque você está cultuando personalidades. E quem opera não é não é A e nem B. Quem opera é o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo é quem opera maravilhas entre nós. Vamos compreender isso, irmão? Abre lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Eu vou ler e você acompanha. Capítulo 3 diz assim, versículo 1 a seguir: e Pedro e João subiram ao templo à hora da oração a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. Versículo 4:
E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhando para eles, esperando receber alguma coisa, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e arteiros firmaram. E saltando ele, pôs em pé, andou e entrou no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam, pois, que ele era o que estava pedindo esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo, de assombro, pelo que lhe acontecera. Apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e a João, todo o povo correu atônito junto deles ao alpendre chamado Salomão. E Pedro viu isso, disse ao povo, repare no versículo 12: varões israelitas, por que vós maravilhais disso? Ou porque olhai para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Vou repetir, aqui está a chave do milagre. Pedro, vendo as pessoas, disse: varões israelitas, por que vocês estão maravilhados disso? Ou porque olhai para nós, como que se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? E é isso que a gente pensa. Quem curou foi o pastor Eli, quem curou foi o Pereira, quem curou foi o Valdomiro, quem curou foi o Davi Miranda, quem curou foi o Manuel de Mello, quem curou foi o Agemoduque, quem curou foi o... E vamos dando nome. Mas disse Pedro: olha para nós. Irmão, está falando aqui um dos maiores apóstolos da igreja. Glórias a Deus.